Professor Marinho, fala pra gente da infância do senhor. Minha infância é bastante interessante, de Paula. Eu nasci no interior de São Paulo, em Bilac, 1942. Bilac é uma cidade que fica entre Araçatuba e Birigui, que a maioria conhece, porque Bilac, só tem Nova Bilac aqui no Paraná, né? E vim para o Paraná, para Rolândia, no município de São Martinho, com 2 anos. Morávamos no sítio e vivi toda a emoção de morar no sítio, de brincar no meio da roça, de levar marmita para o pai, para a mãe, né? Buscar água na bica. Então eu passei por tudo isso como experiência de vida. Com 9 anos, o meu avô era o patriarca da família e nós tínhamos um sítio em São Martinho. Ele resolveu transformar aquilo numa máquina de arroz, em moinho de fubá e fazer a doação para os 2 irmãos que ele tinha, os 2 filhos que ele tinha. As filhas já tinham casado, né, e ele já deu a parte da herança para elas. Naquele tempo era tudo diferente, era muito legal. E em Nova Esperança, o caipirão do sítio chegou, começou a estudar no grupo escolar de Nova Esperança. Acabei conhecendo um japonês que jogava beisebol, ele era filho do professor da escola e a gente trocava marmita. Foi muito legal essa fase da vida, porque eu não via a hora de comer bolinho de feijão e ele comer torta frita, que meu mãe fazia. E aí no grupo, o que era a nossa diversão? No intervalo, jogar bolinha de gude, rodar peão, né? Que ano era isso, professor? O senhor nasceu em que ano, para a gente começar? 42. O senhor nasceu em 42. 42. Aí você está falando já nos anos 50, então. 53, 54, sim. Né? Eu fiquei na experiência até 61, né? Mas a fase da juventude foi espetacular, coisa que não existe. Eu tenho amigos daquele tempo ainda que a gente se reúne, os dinossauros de Nova Esperança, né, todo ano no mês de novembro, e aí eu me encontro com aqueles amigos do passado, né? Alguns já estão no andar superior, mas os que estão vivos se reúnem ainda. E na fase da bolinha nós fomos crescendo, eu comecei a trabalhar. Desculpa, mas que colégio que o senhor estudou lá? O senhor fez o primário lá? Grupo Escolar de Nova Esperança. Ah, o Grupo Escolar de Nova Esperança. Ah, tá. E fomos crescendo, juventude, matinê dançante, cidade, né? Pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo se conhece. E a amizade era muito legal. Eu me lembro que eu era meio aloprado também, como alguns jovens, né? Tinha 2 amigos mais íntimos, que a gente chamava ele de Pernela, e o Gerson Zanusso, que é conhecido, irmão do Basílio Zanusso, né? Que na Avenida 14 de Dezembro, que não tinha asfalto ainda, a gente descia em cima do selim de braço aberto fazendo crucifixo. Então, eram as peripécias, né? As peraltices de toda a juventude que tem. Foi uma fase muito legal da minha vida. Aí começa a vir a responsabilidade, né? Eu queria trabalhar e surgiu uma oportunidade numa farmácia. Comecei a trabalhar numa farmácia e a primeira injeção eu apliquei lá com 13 anos. Caramba! 13 anos, E aí o farmacêutico foi embora, ele queria me levar para a Espanha porque ele tinha um filho mudo. O filho gostava muito de mim e meus pais deixaram eu ir para a Espanha, mas o meu avô, que era o patriarca, não deixou. Não, você vai ficar aqui no Brasil, vai ter que se virar aqui. E a minha meta sempre era fazer uma faculdade, coisa que não tinha na família ainda. Aí, mas você foi um bom aluno, professor? Ou como é que era o aluno? Eu passava, Marinho. Eu passava, né? Passava, não era excepcional. E comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, mudou a vida totalmente. A minha história de vida cresceu aí. Eu tinha 2 patrões, que eram libaneses, Abrão Khalil e José Khalil Mahfoud. Eles foram os meus orientadores para a vida, né? Meu pai me deu a educação, me deu tudo o que eu precisava, mas para a vida foram meus patrões do escritório. Ele me ensinou a jogar voleibol, a jogar basquete, né, porque ele era um atleta, e aí me veio na cabeça, porque Nova Esperança não tinha professor de educação física naquele tempo, de fazer educação física, né? Só que naquele tempo Nova Esperança só tinha o clássico, e eu queria fazer o científico, que era mais evoluído. Aí fomos em 3 para Curitiba, fizemos o científico no Colégio Estadual do Paraná.
E daí para frente nós partimos para o vestibular, e aí uma outra história fantástica da vida de universitário. Agora, o professor, quando você tinha lá seus 15 anos, 16, você era mais alto que os outros garotos, né? E isso aí que te possibilitou também, né, de jogar vôlei, né? Já começou a ser chamado para disputar jogos de vôlei, né? Talvez Exatamente. em função dessa altura, porque, pô, tá aí um jogador em potencial, né? Não foi isso? Eu me lembro do meu apelido e do Pernella, né? Então era todo mundo de 1,85 m. Naquele tempo 85 era alto, né? Então nós éramos cortadores no voleibol. Hoje nem para levantador dá, né? Pela altura da seleção. Sim. E meu apelido era Espanador da Lua. Como é que era? Espanador da Lua. Porque eu era alto, né? Então Sim, chegava entendi. perto da Lua. E o Gerson também era da mesma altura. Então foi uma fase muito boa em Nova Esperança, né? De dançar, de jogar, de praticar esporte, de se reunir com a juventude nos domingos na casa de alguém. Foi uma fase muito interessante.